Tem um nicho aí, uma pessoa que bateu 100k agora, que é o Mauro no nicho de clínicas veterinárias. Outro nicho bom, validado aí. Qual que é a visão de vocês nesse nicho? Se eu não me engano, tem 2 pessoas no Mastermind desse nicho, né? A Bianca E o Mauro. É interessante, né? Porque é um nicho que, na época que o Mauro foi para esse nicho, né? Ele passou por um call que a gente ajudou a definir. A gente não tinha nenhum caso de mentorado indo bem nesse nicho. Não era um nicho que havia sido explorado ainda. Uhum. Mas por a gente entender essas variáveis que a gente citou aqui no começo do episódio, a gente sabia que era um nicho que tinha potencial, né? E hoje já é um nicho que é bem validado. Então, cara, clínicas veterinárias, se você for ver o mercado pet, é um dos mercados que mais cresce. Não sei se mundialmente, mas no Brasil cresce demais. Então tem muita necessidade de marketing. Então tá em crescimento, tem necessidade de marketing, fatura bem. Né? Então tem hospitais, tem clínicas veterinárias. Cara, hoje em dia tem plano de saúde pet. Tem hospital 24 horas. Hospital 24 horas, cara. Então assim, cada vez mais a gente vê... Cara, inclusive dentro do ICP do Mauro é clínicas 24 horas. O melhor perfil. Esse é o perfil ideal Eu mesmo. tenho quase certeza que se não for 24 horas, eu acho que ele nem atende. E tem porquê disso. Porque o 24 horas normalmente tem um faturamento maior, tem toda uma dinâmica ali. É mais fácil dar resultado, segundo ele. Então, assim, tem toda uma... Olha só que interessante, né? Por isso que é bom você estar especializado no nicho, porque você passa a entender essas nuances. Se o cara tá de fora, ele nem vai saber o porquê disso, né? Exato. Então, cara, é um nicho que tem muita oportunidade. Tem poucas agências olhando para esse nicho, né? Por falar nisso, cara, outro critério, que na verdade não é um critério que a gente não usa, é se tem muita agência no nicho ou não. Não é. Porque tem gente que chega lá pra gente e fala assim, não vou escolher restaurante porque já tem muita agência nesse nicho. Não vou escolher agência para médico, não quero nichar em médico porque já tem muita agência. Cara, eu vejo justamente o contrário. Você pode ver o copo meio cheio ou meio vazio, né? Prefiro ver ele meio cheio. Se tem muita agência para aquele nicho, é porque tem demanda, cara. Eu prefiro, eu quero nichar em, sei lá, revenda de tratores. Porra, não tem nenhuma agência para isso. Eu vou arriscar ser o primeiro? Por que eu não pego um nicho, então, que já tenha minimamente outras agências e já está validado? Faz sentido? Então, Sim. Eu prefiro que... Cara, não é um critério. Eu não uso isso assim, já tem muita agência ou tem pouca agência. Não é isso. Mas eu prefiro pegar nichos já mais validados. Se já tem agência ali, cara, é porque tem gente ganhando dinheiro com isso. Porque assim... Qual que é a objeção de quem pensa isso, né? Que o Bins falou de, não vou pra esse nicho porque já tem muita agência. É o receio de que aquele nicho esteja saturado. Muito concorrido, né? Só para saber se o nicho está saturado ou não, o mercado está saturado ou não, não é só você olhar a oferta, a quantidade de agências que estão lá. Você tem que olhar a demanda também. Porque eu posso ter um nicho que tem muita oferta, mas a demanda é muito maior. Entendeu? O DataBinds tem esses números, né? DataBinds. Cara, eu digo o seguinte, qualquer nicho que você pegue, qualquer um, não tem, cara, nem 5% do nicho. Vamos pegar médico. Nem 5% dos médicos são atendidos por uma agência nichada em médico. Especializado. Não tem. Restaurante. Não tem 5% do mercado de restaurantes que é atendido por uma agência nichada. Não tem. Ou seja, eu tenho 95%, eu estou chutando 5%, sendo até generoso. Eu acho que é menos. Então, você tem 90 e tantos por cento do mercado ou atendido por uma agência genérica ou não atendido por ninguém. Então, tem oportunidades de todos os lados. E o que a gente vê do mercado não é o que o nosso cliente vê. Então, até aquela situação clássica, quando você compra um carro, você começa a ver toda hora aquele carro, né? Então, a gente que tem agência, a gente vê toda hora, a gente vê a agência de marketing, a gente segue donos de agência, a gente vê aparecer anúncio, a gente vê várias coisas. Aí você fica enviesado, né? Aí você acha que tem um monte. Só que o empresário, a maior parte das vezes... Nem sabe que tem. Ele nem conhece donos de agência, às vezes conhece 1, 2... E aí, esses 2 que ele conhece são genéricos. Então, você vai ser o primeiro que vai aparecer na frente dele que é especializado. Então, assim, a gente fica muito enviesado de achar que tem um monte, mas não tem. Na prática, não tem. Né? É só ver a quantidade, só ver a DataBinds aí. E mesmo que e mesmo as agências dos nichos mais consolidados, cara,
Tem muito mercado para novas. Ô, DataBinds, uma pergunta aqui, de novo, né? Do nicho dentro do nicho, que agora eu pensei que... eu não vi ainda alguém de pet shop, ou sei lá. Tu acha que tem algum motivo por isso? Talvez seja pior realmente do que a clínica veterinária mais porque, assim, validado? Cara, tem nichos que ainda não tem, a gente não tem cases e não tá tão validado. Por quê, cara? Porque ainda não teve. Não é que o nicho não vai dar certo. É que nem a clínica veterinária, a gente não tinha case. Ele construiu case. Então, depois que alguém vai lá e desbrava, fica mais fácil. Outras pessoas falam, pô, ele fez, deu certo, eu posso fazer também. Como tudo na vida, né? Sim. Então, eu acho assim, às vezes tem nichos que a gente ainda não descobriu porque não teve case mesmo. Então, troca de óleo. Teve lá alguém que foi lá e validou. Radiologia odontológica. Agora, aquilo que eu falei, eu indico para todo mundo? Não. Será que o Bins vai indicar radiologia odontológica algum outro dia na vida? Cara, agora olha só que curioso, né? Entrou um pessoal lá na mentoria que eles atendem empresas de saúde do trabalho. São clínicas do trabalho, né? E aí eu falei, cara, que nicho estranho. Aí eles foram me explicar, eles já atendiam, já tinham, sei lá, 15, 20 clientes do nicho. Eles já tinham, né? Já eram do nicho, mas eles não estavam nichados, porque eles já atendiam vários, mas não atendiam só aquele nicho. Tinha um ticket mais baixo, lá na mentoria a gente está ensinando eles a dobrar, triplicar o ticket. E aí entrou depois um outro cara também desse nicho, olha que interessante. Eu até fiz análise deles, por coincidência, no mesmo dia. Caraca! Um de manhã e outro de tarde. E aí é muito interessante, porque eu falei com um deles essa semana e eu pedi para os dois assistirem a análise um do outro. Porque sempre tem uma coisinha a mais ali que, pô, uma sacada que um teve, que o outro não teve e tal. E, cara, você vê. E aí eles estão trocando figurinha. Então, lá na mentoria também, a gente tem muito disso. Pô, a gente tem as agências que elas não se enxergam como concorrentes. E elas ficam trocando figurinha. Pô, o que tá dando certo pra você? O que tá dando certo pra mim? Então, tem os nichos, às vezes, que a gente nem, sabe... Tem um caso parecido, assim. Não tinha nem, cara, noção que esse nicho existia. E tinha um cara lá que já tinha e, pô, tá validado. Tem um caso parecido, que eu fui fazer uma análise de nicho, definição de nicho, né? E aí o cara veio com o nicho de rochas ornamentais. E ele é da cidade lá de... Cachoeira de Itapemirim, né? E aí falou do nicho e tal, já tinha cliente, já tinha ticket alto, beleza e tal, não sei o quê. Aí, pô, fez sentido. Porra, um nicho totalmente fora da curva que fez sentido por causa dele, né? Aí, beleza. Aí passou umas 2 semanas assim, eu fui fazer uma outra call de definição de nicho. Aí fui abrir o exercício do mentorado, aí tava lá, rochas ornamentais. Eu falei, cara, já fiz esse cara. Aí eu falei, pô, já não fiz os teus, não? Ele, não, primeira vez que tô participando. Aí eu fui olhar minhas anotações e não era outro cara. Eu falei, caraca, qual cidade você é? Ele é o Cachoeira de Itapemirim. Isso é interessante. E você vê, olha que coincidência. Um desses daí, essa semana mandou mensagem lá, fechei um cliente de R$6.000, você viu? Aí eu já conectamos dois ali pra eles trocarem figurinha, né? Mas, pô, um nicho que... Os nichos eu não sabia nem que existia o nicho. E cada vez mais vai ter isso, cara. Cada vez mais. Então, assim, os nichos mais óbvios, beleza, mas daqui a pouco vai ter um monte desses não tão óbvios, né? E essa é uma tendência do mercado, cada vez mais vai ter isso.